a alimentação. Café oferecido pela empresa, café acompanhado por pães, com devido registro de fome. Tá? Então, é aquela, bate ponto e vai tomar um café. Tá tudo bem? E começa antes das 8 da manhã. Em caso de colaboradores que necessitem de intervalo nas alimentações extras, tais como gestantes, aí tem que ter uma exceção aí que a gestante precisa se alimentar em períodos mais curtos. Portadores de diabetes também, diabetes não pode ficar muito tempo. Aí eles poderão realizar a referida pausa dos moldes acima, ponto registrado em 15 minutos, em momentos alternados da jornada, tá? Mas isso vai estar lá na ficha funcional dele, que essa pessoa tem essa particularidade durante aquele período, que a gestante também vai ter aquela situação por 9 meses, depois termina, tá? Vamos adiante. Banco de horas. São coisas que dá no banco de horas, tem uma falar sobre vocês aqui. Vamos ver. Vem até para abrir a câmera. Então, pessoal, uma situação que é interessante do banco de horas, tá? Tem a regra aqui de como vai funcionar o banco. Vocês já sabem a regra, né? Mas de como ele funciona, mas uma situação particular que tem, por exemplo, que não sei se vocês já vivenciaram. Chega na quinta-feira, um colaborador manda mensagem e diz assim, ó, olha só, eu tenho 15 horas positivas no meu banco de horas, eu não vou vir amanhã à tarde. Como assim? Não, não é assim. Ele tem horas positivas? Ótimo, que bom. Ele quer gozar dessas horas? Também é um direito dele, mas tem que ser negociado com a empresa. Entendeu? Então, não é assim, eu tenho esse direito adquirido, eu vou usar, desconta ali depois. Que muitos, às vezes, têm feito isso na ilusão de que eles estão fazendo certo. Eu tenho hora positiva, não vou ir hoje à tarde, não vou ir amanhã. E não vou nem atestado, porque ele acha que ele está no direito dele. Só que aí depois, quando a empresa cobra, não, mas eu tenho banco. E aí isso tudo vai depois para a ação trabalhista lá, porque eles vêm reclamando, então aí querem validade. Então, aqui, o colaborador que tiver horas negativas poderá contratar referidas horas dentro do trimestre vigente. A empresa também poderá solicitar um trabalho extraordinário para estabelecer as horas negativas. E o colaborador que possui saldo positivo e deseja usufruir das horas deverá solicitar com antecedência mínima de 5 dias. Talvez vocês me digam assim, não, 5 dias é pouco, teria que ser um pouquinho mais. Podemos ajustar, porque é o mínimo para vocês poderem arrumar escala. Né? Se a pessoa fala em 5 dias, você não, 5 dias é muito apertado, tá? A gente tem que ser, mas, sei lá, a pessoa tem um aniversário de um filho, tem um batizado, algum evento assim, mas aí com uma organização, e aí vocês nos digam depois se 5 dias é suficiente, então tem que ser 10 dias, tem que ser uma coisa bem programada, tá? Dos atrasos, ausências e faltas. Isso aqui também é um caminhão. Nós estamos aí com algumas lojas que estão assim, ó, chuva de atestado. E isso é uma coisa que nós vamos ter que parar agora e dar uma atenção bem forte nisso aí, para entender o motivo, atacar o problema e evitar esse tipo de afastamento, porque isso não é bom para ninguém. Porque se eu começo a botar atestado e não acontece nada comigo, tu também vai botar. Eu também vai botar. Hoje está muito frio. Esses 2 dias agora foi bem desafiador, porque quando eu passo aqui às 7 horas da manhã, 7h15 eu passo aqui, eu levo meu filho na escola, e eu pergunto para ele, João, qual será o pior horário? Começar às 7h20 aqui no Índio ou encerrar às 10h20? Aí ele diz, complicado, né? Porque com esse frio, os dois não dá nada. Mas então, gente, para evitar esse tipo de falta aqui, ó. Faltas justificadas por doença não gera desconto. Todavia, a ausência do envio do atestado em prazo de 48 horas autoriza a empresa a proceder. Então, vocês tendo essa regra aqui com vocês, muito simples. O funcionário vai lá e diz, ó, tô doente, não vou. Beleza, não precisa. Não é nada, espera as 48 horas. Não veio o atestado? Falta. Veio o atestado, compensa. Depois a gente vai ter que estruturar também vários tipos de atestado. Porque se o funcionário entregar depois das 48 horas, como é que direito? Então, é isso que nós temos, tudo que nós temos que aqui é falta, porque ele tinha 48 horas, por que ele não entregou? Antigamente, quando era tudo no papel e a pessoa tinha que vir trazer no papel, até tinha que ter um ajuste, mas só um pouquinho. Hoje eles mandam pelo WhatsApp o atestado. Então, se tu já te consultou,
Se tu já teve teu atendimento, o que te impede de tu mandar foto? Legível. Nada, né? Então, acho que 48 horas está bem justificado. Se ele está impossibilitado, só sofreu um acidente, está hospitalizado, ele não consegue nem falar alguma coisa, algum familiar. Mas aí sim é exceção. A notícia vai vir Vou dar um exemplo agora, recentemente, vocês tiveram uma colaboradora que teve um acidente no ônibus, né? Por exemplo, a mulher está lá, teve aquele acidente, está lá com a perna cheia com parafuso e tal, talvez ela não tenha entregue em 48 horas no atestado, mas é uma situação bem fácil de tu, né? Não, esse caso aqui é uma exceção, mas atestados de ir no postinho, de ir na UPA, e outra coisa, o atestado de um dia. Gente, se alguém está doente, vocês conseguem se recuperar em um dia? Não, né? Realmente precisa um pouquinho mais. Mas tudo bem, geralmente a maioria dos atestados que estão vindo lá da carbonífera lá é um dia. Então a gente vê assim que não tem muito fundamento naquilo ali. E aí a pessoa ainda não vai apresentar em 48 horas, não dá para justificar, tá? Atrasos excessivos e sem justificativas podem ensejar advertências. Aí vocês vão ver, pode subir ali, vocês vão ter ali uma lista do como proceder nesses casos, tá? Faltas devem ser comunicadas à liderança imediatamente, assim que constatada a impossibilidade. Atestado médico de justificativa legal deve ser entregue ao RH no máximo 48 horas após o retorno ao trabalho. 48 horas após o retorno ao trabalho. Tá? O atestado pode ser enviado de forma eletrônica, via WhatsApp ou e-mail, desde que legível. Não pode ser aquelas coisas tremidas que não entende. O atestado por si só a gente quase não entende, né? Então, assim, tem que pedir para que aquilo seja bem certinho, tá? Atestado ou declaração de comparecimento não abona o dia. Aí foi só comparecimento, não teve um atendimento médico. A pessoa pode ter ido lá e o médico disse, não, isso, os espirros aí tá tudo bem, tá normal, é inverno agora, não tem nada. E aí isso não abona o dia. E os hospitais, as UPAs já estão oferecendo isso, né? É o atestado de comparecimento e o atestado de consulta mesmo, né? Que é quando a pessoa vai sair dali provavelmente com uma receita ou com algum CID. Eu tenho um exemplo ali de uma situação que aconteceu. Você falava, né? Aconteceu uma situação assim da colega precisar ir no médico, informou ali que não estava bem, que caiu, e aí machucou o tornozelo, chegou no médico, mas o médico não deu atestado. E aí, só que ela estava com muita dor. O médico não dá atestado, porque isso é uma conversa que a gente tem, assim, hoje tudo está atestado. É que a pessoa tem que dizer assim, doutora, eu estou faltando trabalho nesse momento. Eu preciso do comprovante que eu compareci aqui. Se vocês forem numa audiência como testemunha, o tribunal lá vai dar atestado de comparecimento para justificar o período que vocês estiveram lá. Então, assim, esse negócio o médico não deu atestado. Ela tinha o boletim só, mas ele não deu atestado mesmo. Ela tinha o boletim ali, o comprovante de atendimento, mas... Mas ela tinha o boletim de comprovante do tempo agora, porque ela esteve lá e foi atendida por uma especialidade lá. E ali no boletim até sai detalhado, né? Assim, mas ele não deu o atestado, ele disse que ela poderia retornar, entende? Ah, bom, ok. Aí, nesse caso, vai como comparecimento. Oi? Justifica, porém, desconto vem à folha. Quando é assim, porque na verdade ele não deu atestado para ela faltar aquele dia. Ele olhou e disse: tem uma situação ainda que pode voltar para o trabalho. Então, aquele atestado não abona o dia dela. Talvez abone as horas. E o fato de ela ter ficado trabalhando com dor. Aí é que tá. A empresa não é o médico. Aí teria que passar por um médico para avaliar se ela poderia estar, né, apta a voltar ou não, né? São situações bem assim que aparecem no nosso dia. Boletim de ocorrência tem mesmo prazo, boletim de atendimento tem mesmo prazo para ser entregue igual atestado ou não? Acho que o boletim de ocorrência podemos colocar também. Isso aqui é uma situação que nós não colocamos aqui. Boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência também é a situação que acontece de possibilidade de comparecimento. O boletim lá no hospital vai ter 5 dias para entregar o boletim. A pessoa não pegou na hora, ele tem que ir de novo lá. Porque até então não validava o atestado se não fosse com o boletim de ocorrência. Exatamente. Tá, isso são coisas que nós podemos colocar aqui. Deixa eu só ver. Me tira uma dúvida, tá? Nesse dia, um colaborador botou um atestado de fadiga severa. Então, o que mais tem também. Atestado de fadiga.
Eles Tem estavam moléstia falando também, né? É válido, claro. Não, a Depois moléstia é chega- a doença, né? A moléstia é a doença, é sinônimo de doença. Fadiga é cansaço. Fadiga é cansaço. Mas esse atestado ele é válido. Porque você tá fácil, você chega nos provas que está cansado, te dá um atestado. Na verdade, eu pensava de um dia. esse comercial. Eu acho assim, ó, no primeiro momento a empresa vai acabar tendo que aceitar esse primeiro atestado, assim, e observar se aquilo vai começar a se tornar recorrente. Tá? Porque assim, gente, agora com esse negócio da NR1, nós estamos entrando num outro cenário que é mais difícil da gente ter ele materializado, que é a questão mental. Então, tu imagina, se o da fadiga é difícil de aceitar, tu imagina a pessoa chegar lá e dizer que está estressada, tá? O esgotamento mental. Ela não tem conhecimento para dizer isso dela mesma, mas ela vai lá e fazer queixa para o médico, tá? Vai saber se aí que tá, gente. Vai ser muito difícil a gente separar aquele profissional que realmente está doente, que ele está precisando de um afastamento, que ele está precisando de uma atenção para a saúde mental, e aquele que vai lá e vai pegar a brecha. Ah, tá. Vou lá, mas doutor, tô mal. Aí esse aí já vai falar Passa- por outros. Vai lá que a gente Ah, tá. não sei vontade de viver. O cara passa a noite na festa, Aparece- sábado, domingo, bota essa fadiga. Aparece vários fadigados. Exatamente. Então, assim, gente, a gente vai ser complicado, mas tipo assim, o primeiro que chegar, talvez Mas então é válido, você tá? é válido, porque a fadiga, de fato, ela existe. O cansaço existe. Porque pegar aquele livro das coisas. Mas nós temos que cuidar muito isso aí, assim, observar daqui para frente. Tá? Quantos fadigados vão aparecer naquela loja? Não, daqui a pouco a empresa vai ter que ter um psiquiatra de plantão para poder validar essa ordem. Seria bom, né? Então, gente, seguimos ali, mas esse boletim sem querer para não bater. E se vocês têm essa situação de 5 dias, nós podemos analisar com 5 dias. É que A 5 questão- dias é só se a pessoa não pegar na hora lá na carbonífera, né? Em Guaíba é diferente, porque a gente vai pegar na hora. Lá Pois é diferente. Mas eles dão na hora. Se caso a pessoa não pegar lá na hora, em cima é 5 dias. Mas os alunos já sabem que precisa. eles Então, não nós pegam temos que porque não botar a querem. observação que é preciso pegar o atestado, não importa qual o atestado, tem que pegar. Boletim. E a Tem que questão pegar o boletim. A questão do boletim que ficou no ar uma vez. A gente pode obrigar o funcionário a trazer ou a gente não pode? Porque uma vez foi orientado aqui numa reunião da doutora Cibele que a gente poderia, Mas não por mensagem. a gente não podia obrigar o funcionário a trazer. Mas aí no grupo do RH eles falam que a gente tem que pedir para o funcionário. Então, como é que é? A gente pode exigir ou a gente não pode? Ou a gente tem que fazer um meio termo? Cada caso é um caso, como a gente diz, né? Mas a nossa ideia é de unificar exatamente para tirar. Porque esse muitas tipo vezes de a gente chega no situação. colaborador e fala, preciso do boletim, tá, mas eu não sou obrigado a trazer boletim. Daí a gente fica numa saia A gente justa. tem que falar isso, a gente tem que ser vereador ali, né? E aí a gente, Sim, sim, sim. inclusive no hospital mesmo, quando alguns colaboradores vão lá, a mulher do hospital falou que não sou obrigado a trazer. Sim, eles não têm obrigação mesmo. Eu vejo que nem sempre dão o boletim, mas tu tem o atestado que diz o motivo que tu foi até ali, tu sai com alguma prescrição dali. Essa é uma questão da informação mesmo. Daqui a pouco Que- a gente vai que querer pra nós- obrigar o funcionário a trazer, a gente vai acabar jogando contra nós mesmos. Exatamente. Aí daqui a pouco é assédio, porque tá perseguição, aquela coisa toda tá querendo, né, me forçar. Não, e outra, a gente já pegou situações de conversas ali de WhatsApp de a pessoa diz assim, tem que trazer o atestado. E aí ela não manda. Mas fulano tem que trazer o atestado. Isso conversa com o WhatsApp, né? E ela, mas eu já mandei. Não mandou. E aí fica aquela conversa truncada ali, aquilo não há, e aquilo vai para a justiça do trabalho depois, eles dizendo que levaram o atestado e a empresa não aceitou. A única forma, no caso desse atestado, que eu falei que tu resolver, então, é tu acompanhar essa pessoa, se tiver no contrato, desligar, não tem também que fazer. Obrigado. Acompanhar, começar a botar muito atestado por fadiga. assim. Sim, sim. Contrato para nos ajudar, né? Tem que acompanhar de perto. Passaram o contrato. Essa questão da fadiga aí tem que observar, e, tipo assim, você vai Não ficar tem o que fazer, realmente. então, tá, velho? A única solução é essa. Velho.
Acompanhar a pessoa e no contrato desligar. É o que acaba às vezes amarelo E nada que vai vir tudo. Agora, agora tem que ter outro cuidado. Se começar a aparecer cansaço, fadiga, doença mental, ansiedade, não sei o que, a empresa também tem que ter cuidado na hora de desligar. Hoje em dia, Mas eu acho que a tem um pouquinho- ansiedade é uma coisa que também é muito, porque Todos nós aqui podemos ter ansiedade. Né? E aí, como é que fica? Não, e aí tem outra situação que é muito perigosa para nós, gente, que é a questão da discriminatória. qual não? Despedida discriminatória. Se eu sei que a pessoa está apresentando sinal de doença, eu mando embora, tipo, se eu for embora antes que história aqui comigo, ela pode entrar na justiça por despedida discriminatória. Tipo, vocês viram que eu estava ficando doente e me mandaram embora. E aí ela entra, pede salário, pede indenização. Em contrato, ele está em contrato, mas ele já apresentou vários fatos nesse sentido, e até de doenças psicológicas. Só que ele já passou mal mais de uma dezena da empresa. E o nosso receio agora é fazer o desligamento e ele alegar isso, né? A gente tem que ver por causa disso. Vocês vão ter que, então, assim, ó, estrategicamente, né, aguardar o retorno dele, mas a aptidão dele pelo médico do trabalho para ele voltar. E aí não até pode. um laudo já para a empresa. O médico já botou no laudo que ele está apto para trabalhar, só que ele tem esse problema. Doutor, uma situação dessa, Não pode despedir logo no retorno do laudo. Tem que esperar. uma situação dessa, por exemplo, né, Larissa, eu acho que não seria mais fácil mandar, porque é recente, do que deixar algo de mais tempo. Então, o doutor, ele diz, eu já participei de alguém que falou, mas você só 3 meses de trabalho. Tão rápido assim. Mas aí depende, por exemplo, assim, quando é doença ocupacional. Por exemplo, ele quer dizer que ele desenvolveu aquilo dentro da empresa, porque Isso, era isso. muita carga, era muita exigência. Aí é diferente, é doença ocupacional. Aí por 3 meses, acho que não. Mas ali é uma situação que ela está falando o seguinte, ele está demonstrando que ele tem um Ele problema. já entrou com isso. Ele entrou com É um laudo problema de também. saúde. Aí a despedida discriminatória é pela condição dele. Seria E aí até a mãe dele já me mandou mensagem falando sobre isso. Ah, ele não vai perder o emprego, mas porque ele tem problema de saúde. Pois é. Tá Já entendeu minha mensagem dela? Não quer se prejudicar ninguém, realmente. E aí tem a inversão de valores da sociedade, porque assim, ó, aí como o empregador passasse a ser responsável por aquela situação. A pessoa tem um problema, e aí só porque eu entreguei, aí agora eu tenho que dar conta, não posso mandar embora. O problema dele agora é diferente. Ele tá fazendo transição, então, tipo, ele toma, pelo visto, toma hormônio, porque o corpo dele já tá mudando. Uhum. Então, ele não tava tendo acompanhamento médico para isso, psicologicamente falando. E além da diabetes, agora ele tá tentando suicídio, essas outras coisas. Essa é a questão dele. Então, eu tô com bastante dificuldade com ele. Ele tá em contrato, tá perto de desligar. Se perto de desligar, ele passar mal dentro da empresa. E aí não dá para omitir isso. Não dá para fazer vista grossa e dizer que não aconteceu nada. E aí o que acontece? Essas pessoas, no caso a família, vai se agarrar nesse emprego porque sabe que ele não vai arrumar outro. Mas mesmo sendo contrato, ele Ainda não estava dá para a empresa entrar com uma ação contra esse problema. Até porque ele não está Não, a empresa não consegue. consegue. Exatamente. O que Ele está dá achando que uma velha está insinuando que vai para onde é que está a prova de você? Acho que ele mandou ali. A mensagem da mãe já dá um sinal, tipo assim, ele não pode perder. Mas o que tem que fazer? Tem que conversar com essa mãe. Tem que responder essa mãe e dizer assim, olha só, tudo bem, né? Eu gostaria muito de ficar com ele, mas ele não está se enquadrando na atividade que ele precisa desenvolver. A gente não pode ficar com um colaborador assim. Ele vai ter que entrar no INSS, a gente vai conduzindo assim, olha, vai ter que melhor que ele vá para o INSS, e aí ele fique lá o período que ele necessita para se tratar, e depois ele volta. Só que ele mandando para o INSS não desliga, né? Fica no limbo aquilo ali. Mas o contrato também fica suspenso, né? Fica suspenso. Quando voltar. Aí quando voltar, pode cumprir o restante e vai embora. mas e aonde o contrato nos beneficia, o período de contrato? Com relação à doença, à gravidez, nada. Começou a trabalhar, Gravidez, eu sabia. começou a trabalhar, firmou. E outra, depois eu já posso falar para vocês sobre gravidez ainda. Gente, gravidez é uma situação que está assim, ó, delicadíssima. Porque agora, segundo o PST, se a gestante não quiser trabalhar, elas não precisam saber disso, elas não precisam nem vir. Mas aí não pode mandar embora. Aí o que acontece? Olha a situação.
Se ela não vem e eu fico gerando o contra-cheque dela zerado, nós estamos empatando ali. Não vem trabalhar, mas também não recebe. Mas se a empresa não faz nada, essa gestante ela pode depois lá no final pegar e entrar e dizer, não, mas eu não recebi. Esse período toda a empresa não me pagou e a empresa é capaz de ter que pagar aquele período. Há um tempo atrás tinha um entendimento forte na justiça de só um pouquinho, a empresa te reintegrou. Né? Tu saiu, estava grávida, voltou, a empresa te reintegrou, tu não voltou. Então tu não quis, então agora deu para ti. E terminou. Só que aí alguém lá no PSP agora mudou, não, porque é o direito da criança e tal. Gente, a gente até entende, assim, que a mulher, a mãe solo, pode passar por diversos problemas quando está gestante, está sozinha, ok, a gente entende essa parte. Só que o problema é que isso não pode abrir uma brecha para deixar assim, ó, fazerem como querem. Eu acho que nós temos uma gestante que está assim. Temos uma Que foi reintegrada. Tem uma na minha loja, que trabalhou Foi 2 dias só. Não veio mais que um dia, do nada, terminou o contrato, quero reintegrar. Eu queria integrar porque está grávida. Só que aí ela não volta para trabalhar. Mas aí a empresa está gerando ali o carro. Agora ela dela zero. Isso, Agora é ela foi no INSS, ela começou a botar testar, aí fechou os dias, agora tá no INSS. Eu não sei desde quando ele A Luana não. A Luana Eu não não faz sei desde diferença. quando ele organizou a doença. Não é que virou doença. É que, na verdade, a justiça está protegendo o direito daquela criança. Ignoraram, assim, a tua mãe é irresponsável, mas eu vou defender alguma coisa para ti. É que tipo, a Mais ou menos empresa só assim. se prejudica, que nem o caso da Luana, que era da matriz, agora tá na edição, mas também não tá indo. Ela acabou o término dela, a gente demitiu ela, ela apareceu que estava grávida, no período que ela estava com a gente. Reintegramos ela, foi morar em Porto Alegre. Ah, verdade. Tem que pegar 2 anos ainda em Guaíba. Uma vez só no primeiro dia. Pagamos passagem, veio no primeiro dia, não apareceu mais, está colocando atestado. Mas pelo menos a empresa tem, nesse caso, assim, ó, tá aqui, ó, ela foi reintegrada, ela não veio. Se ela não veio, não podemos pagar, gente. Sabe? Aí a situação é o que a gente pode fazer, porque desligar não podemos. Então, pelo menos, tipo assim, pô, tu não veio para 0 a 0. Para mostrar, pelo menos, assim, para a justiça, a gente não pode fomentar esse tipo de situação. Outra que apareceu para nós, tá? Foi assim, ó, ela trabalhou no contrato, foi desligada, aí a criança nasceu, aí quando a criança nasceu, fizeram as contas lá e ela viu que estaria grávida no tempo do início da gestação, ela estaria no contrato, tá? Quando ela contratou a criança já tinha nascido. Mas ela procurou a empresa porque ela queria ser reintegrada só para poder entrar no INSS. E aí nós, não pode, porque se nós reintegrar ela agora, para ela entrar no INSS, ela vai lá na Justiça do Trabalho e diz, olha aqui, gente, ó, eu estava grávida e não recebi todo o período. Tem que pegar isso. Porque a empresa já reintegrou mesmo, já abriu o porteiro. Então, assim, tem muito caso que a gente tem que ter muito cuidado. Vamos adiante, que já fomos lá para a gestante já. Falando de atestado, que isso aqui dá muito problema, esse negócio de atestado, então nós vamos ter que regularizar. Vamos botar aqui a apresentação, então, do boletim obrigatório? Vamos botar, é a nossa regra. Podemos botar. E aí, então, botamos 5 dias. E aí fica padrão. Só não pode mandar mensagem no WhatsApp pro colaborador. Não, Tá bom, nós vamos lá falar. no processo também. É, Fala pessoalmente, não vai falar fácil. isso, gente. Aliás, isso aqui, ó, isso eu vou falar depois da parte do assédio, mas eu já posso até dar uma pincelada para vocês. Qualquer situação mais delicada, cobrança, advertência, não, chamada de atenção assim, por alguma coisa, não pelo WhatsApp. E não por áudio. Olho no olho. Chegou, tô louco já para chamar no áudio porque ele atrasou, não sei o quê. Espera ele explicar. Ele vai vir no trabalho. Aí quando ele chegar, fulaninho, vem aqui na minha sala. E aí conversa. E aí fala no olho no olho. Não manda, porque isso tudo vai para lá depois. Tá? E nós temos áudio nos processos até de pedido de lanche. Ah, porque eu quero um desvio de função do que o dono da empresa me pediu um lanche. Aí tá lá, não diz nada o áudio, só diz assim, fulano, tu pode... E aí o áudio ficou cortado. Mas ela botou no processo dizendo que foi desvio de função. Para vocês terem noção do que vai, tá, gente? Então, assim, ó, tudo isso... Ganha? Não ganha, mas é uma chateação, entendeu? Porque, assim, a gente tem que fazer defesa, e aí a gente tem que olhar aquilo aí, debater e tudo mais, e ter testemunha que fale sobre... Que a pergunta vai vir, pois isso daqui, o dono lá costumava pedir para buscar lanche,
Vem essas perguntas depois na hora, sabe? Para proposta, para testemunho, esse tipo de coisa. É uma chateação, a Justiça do Trabalho não está aí para isso. Mas é que a empresa Mercado Índio, Rede Índio, hoje, se você parar para olhar assim, ó, os reclamantes não têm o que buscar. Porque as verbas estão pagas, o INSS está recolhido, o Fundo de Garantia está recolhido, está tudo certinho. Mas aí inventam essas coisas, entendeu? Aí vem dando moral, vem essas disfunções, tudo mais. E é legal, é legalizado, nós podemos gravar as páginas deles, eles não têm um bom comportamento também, que depois do tag. A empresa pode ter imagens com áudio, inclusive, em toda empresa. O que é muito bom às vezes, tá? Porque dizem, fazem o tendel todo e aí depois vão lá como um vídeo. Se a empresa tem imagens com áudio, tá tudo certo. O que a empresa não pode, se eu não me engano, é áudio, acho que não pode ter câmera em refeitório, eu acho. Quando as pessoas estão se alimentando ali, Não, no caso, uma privacidade, mas é só questão de postura mesmo, porque a pessoa não trabalhava, se voltava. Sim, pode ter câmera. Oi? No documento de contrato, tem Direito de direito de imagem. imagem. Tem imagens, tem já, isso ele assina. Então, a empresa pode ter câmeras assim, pode usar isso depois para mostrar a dissídia do funcionário, por exemplo, que está lá escorado, né? Atrás das prateleiras. Afastamento previdenciário, aqui também tem a orientação, todo colaborador necessitar de afastamento previdenciário por moléstia receberá uma atenção superior a 15 dias, tá? No prazo de Doutor, você foi. nessa situação de câmera, no caso do colaborador que aconteceu, ele exigiu uma filmagem que suspeita que roubaram algo dele, depois ele não pode passar a filmagem para o colaborador. Né? Que Pode mostrar, revisar, né? mostrar mostrar para o colaborador. E ele é a parte envolvida. Isso, tipo, roubaram dele. Roubaram dele. Tá, se Ou ele roubaram. desconfia, às vezes ele quer olhar a filmagem. Aham. Tá, e deixa eu fazer mais uma pergunta. Tu viu um colaborador comendo nas câmeras. Ele pode ver? Pode. Ele pode ter. A gente vai cobrar ele. Mostrar pra ele. Não pode ter feito aquilo e a gente mostrar a filmagem pra ele. Pode. Só não E, tipo pode. assim, eu não vou inventando, entendeu? Olha aqui, ó, quando vem cá, vou conversar. É só, conhece a regra e tal, não pode inventar. Ah, mas eu não comi. Por favor, olha aqui. Esse aqui não é teu. Mas nem é por esse lado que eu levei. Ele falou o seguinte, por exemplo, eu fui roubado da empresa. E eu pedi o gerente essa imagem que eu quero usar. Uhum. O gerente não pode encaminhar. Não, ele não pode te encaminhar. Ele só por ordem judicial. judicial. Isso, por ordem judicial, aí a justiça solicita as imagens. Cliente também, a mesma coisa cliente, não pode. Não pode. Mostrar, pode. Que nem já aconteceu, por exemplo, na polícia, ele pedia a imagem na hora. Sim, a polícia pode pedir. E aí pode fornecer. E se for um roubo de colaborador dentro da loja, a gente vai aplicar uma possível justa causa. Pode mostrar? Ele roubando? A filmagem para ele. Para ele, pode. No momento que vocês vão chamar para dar a justa causa, pode mostrar para ele. O que não pode é replicar essas imagens, entregar para ele, entrega só por ordem judicial. Mas o mostrar ali, mas esse aqui Pode não é. ser polícia pedindo a imagem. Nós estamos te despedindo por justa causa, porque aqui nós estamos vendo que tu subtraiu aqui Mas a nossas imagem só pode ser mercadorias, tá? enviada no. Pessoal, eu vou avançar logo para o assédio. O que eu quero? Já fiz a primeira parte da apresentação. Vocês vão receber, então, de uma forma eletrônica, vocês recebem por e-mail ou por WhatsApp? Tá, vocês recebem, vocês, por favor, então, cada um apontem, vão ler, apontem situações que vocês vivenciaram, nos mandem, prazo até 3 de junho, tá? Porque aí nós vamos consolidar isso aqui com mais o que vocês vão trazer e botar isso para rodar, porque isso tem que ir para todos os colaboradores, porque, como a gente diz, né, se tem regra, porque tem história. Tudo que está aqui, a maioria das coisas, é a situação do dia a dia. Isso nós nem chegamos na parte do vestir uniforme, quando é que veste o uniforme, eu chego e tenho que trocar, eu tenho que bater o ponto antes, depois troco, ou depois? Aquela questão da recuperação térmica de quem entra na câmera fria, como é que eu observar isso? Está tudo ali. Tem que estar tudo ali. Para depois, quando chegar lá na justiça do trabalho, a juíza poder olhar e dizer assim, não, só uma empresa. A empresa estabeleceu a regra. A regra era assim, porque fez diferente. Né? Quais são os cargos que entram na câmara fria? Daqui a pouco lá é atendente de padaria. No atendente de padaria tudo entra na câmara fria. Tá?
Mas o teu cargo é autorizado a entrar? Não é, então não tem problema. Tem uns que entram no celular ainda, né? Ainda tiram uma foto da selfie que estão dentro das... Já não pode usar o celular. E aí, usar dentro da câmera fria, sem casaco, claro, a gente vê que é proposital, tá? Não ganham, a maioria não ganha. Mas é uma incomodação, porque tu vê que assim, ó, isso cria, gente, clima ruim dentro da empresa. Porque aí aquele vai lá e toca o terror, o outro... A gente já pegou o caso de atendente de padaria que tirou foto limpando depósito, que é uma coisa tão... Sim, uma com a vassoura na rua com a vassoura, assim. Eu tava na audiência, daí perguntaram pra mim se ela limpava o depósito, eu falei que não, o advogado me explica essa foto. Ele tava lá no depósito, varrendo o chão. Aquele dia, eu lembro aquele cara, quanto que mentiu era? Fecha esse aí, por favor, E abre o do assédio, porque senão nós vamos ter completamente não. Não podemos. A gente tem que. Ok. O bom é que ninguém aqui bate o ponto. Ah, é? Eu avisar a família que eu não subi. Não, Eu lembro que avisar a família que eu não subi, que eles estão sempre à disposição, né? Eu não tenho aqui. Pessoal, aí aqui é uma conversa que nós vamos ter sobre assédio moral, porque assim, nós não temos condenações, a empresa não tem condenação de assédio moral. Mas está vindo bastante o pedido de dano, e o dano moral, eles comunicam muito com o assédio moral, né? Porque o dano moral, hoje em dia, é assim, ó, o advogado trabalhista do reclamante lá, ele ouve um reclamante, tu tem direito a isso, como não tem muita verba para tirar do mercado jurídico, porque as coisas são fáceis, tem a documentação, tudo certinho, aí daqui a pouco o advogado, não, vamos pedir um dano moral. Pedir um dano moral por desvio de função, por xingamentos, é isso que vem escrito, vem xingamento, rigor excessivo, tá? Esse tipo de coisa. Só que não vem nenhum ato relatório. Não vem assim, ó, o gerente João me disse, me chamou de burra, me chamou de... Não tem nada. Porque a gente logo presume que aquilo ali foi um enxerto, entendeu? Não tem caso dele. Mas, para evitar esse tipo de coisa, o que a gente precisa cuidar, vocês como gerente, tá? Eu tenho que pisar em ovos com os meus colaboradores? Não é pisar em ovos, mas vocês precisam refletir e, de repente, aprimorar a comunicação. Como é que eu vou falar com essa pessoa? Porque nós temos, gente, uma divisão muito grande de geração hoje na sociedade. Nós temos a geração passada que cumpria a ordem, que era subordinado e está tudo bem. Eu dei o exemplo delas por isso que eu estava falando ali fora. Quando eu trabalhei como CLT, se eu estou no meu escritório lá e alguém dissesse assim, Tati, vai lá e busca um lanche para nós, eu dizia, eu ia lá, faceira, buscava o lanche. Hoje não. Hoje vira desvio de função. Ele assume, quando ele entra para trabalhar, tu vai ser atendente de padaria. Tá bom. Mas o atendente, tu vai ter que ir ali no fundo, ali, buscar mais chimia, mais... não, mas eu sou atendente, eu tenho que ficar só aqui no balcão. Ou, se não, tu tem que limpar teu espaço, né? Todo mundo é responsável pela organização da limpeza. Não, limpeza não. Eu vim aqui para atender padaria, entregar o pão, entregar não sei o que, isso parece de limpeza. Então, gente, isso tudo tem gerado o tal do assédio, por quê? Porque na hora que vocês vão cobrar esse tipo de comportamento, que a pessoa não quer limpar, não quer organizar, e tal, eu tô falando sobre atendente de padaria, que eu acho que é o que eu mais tenho pego nas reclamatórias de atendente, tá? Mas tem todos os outros setores que vocês lidam. É ser uma comunicação clara e assertiva com a pessoa. Então, aqui, basicamente, o assédio moral é quando o empregado é exposto por colegas de trabalho, mediante a conivência da empresa. Aqui que entra a responsabilidade da empresa. Tá? Que ocorre apelido entre os colaboradores, a reação entre eles, a gente sabe que sim. Mas a empresa não pode ser conivente. Enquanto a empresa não está sabendo o que está acontecendo na rádio corredor, lá nos fundo, nos bastidores, está tudo bem. Mas a partir do momento que a empresa está sabendo que estão chamando o fulano de perneta, o ciclano é o caolho, que não sei, sabe, tem aqueles apelidos de firma, assim, a empresa tem que tomar uma atitude. E aí vocês, como gerente, tem que chegar no colaborador e dizer assim, olha só,
A gente tem observado que então, né, o pessoal está te chamando aí e tal, olha, tá tudo bem para ti? Tá confortável com isso? É claro que essa pessoa não tá, gente. É difícil conviver nisso. Eu peguei uma geração de muito apelido, muita coisa, e a gente tinha que matar no peito, né? Paciência. Te chamam daquilo ali, dane-se, tu tem que seguir, tu não vai perder a amizade. Só que no ambiente laboral é diferente. Ninguém é amigo de ninguém. Tá? Eu tô ali porque eu tô recebendo, eu não tô ali para fazer parceria e amizade. Então, vocês, como gerente, têm que chegar nessa pessoa, ficarem sabendo. Quero saber se está tudo bem essa situação. Não estou gostando. Bom, não está gostando, o que, que vocês, gerente, têm que fazer? Divulgar perante os... Tomar uma ativação, né? Fazer uma ação na loja de vocês. Pessoal, não é para ter brincadeiras de tal coisa, não é para colocar pedido, já estamos sabendo que está acontecendo. Porque isso já liga o alerta e aqueles que estão fazendo as gracinhas lá vão maneirar. E aí, para esse colaborador que recebeu o apelido difamatório, alguma coisa assim, pede o feedback dele. Ó, vai ser uns 15 dias, 20 dias, me dá um feedback, aí está tudo ok. Ele vai te dizer depois, não parou, não estão chamando mais. Beleza, estamos solucionando. Se continuar, a empresa toma uma inteira. Por que isso, gente? Porque aí depois, se chega lá na frente, a empresa tem assim, não, nós tomamos ciência, nós tomamos tais e tais medidas nos dias tais. Aí a empresa tem que dizer, nós não fomos competentes, nós agimos. Controle sobre tudo, a empresa não vai ter nunca. Mas alguma coisa a gente tem que fazer quando sabe da situação. Pode ser registrado algum documento de sensação ou não? Sim, faz uma assim, né? Ó, no dia tal, chamei o colaborador tal, né? Tomamos conhecimento ali, umas brincadeiras aí pejorativas a seu respeito e tal. Ele disse que está incomodado. Isso é importante ficar registrado. Ele está incomodado. Aí a ação da empresa. A empresa vai comunicar os demais colaboradores para parar com isso. Beleza. Depois vem o feedback dele. Terminou, não se toca mais no assunto, fica na pasta funcional dele e segue a vida, tá? Passa o próximo tela ali. Lembrei do caso do Jamal, não que o contexto seja o mesmo, entendeu? Mas a gente tem um colega ali no depósito, que sim, pra gente, o nome dele era Jamal. E Jamal era o apelido. E Jamal era o apelido. A gente ficou sabendo semana passada, acho que não. Trabalha há muito. E aí, eu a gente chamava pelo oficial. Daqui a pouco dá. Trabalho, né? Isso é uma coisa que o gerente tem que chamar ele dessa escuta assim, ó. A gente acabou te conhecendo assim, tá tudo bem para ti? Se não tá tudo bem, não, mas é verdade. Eu chegou antes que a população. Então, assim, tá tudo bem? Como é que surgiu isso? É, Jamal. Vamos lá. Talvez por Jamal não conheça. Então, pessoal, isso aqui é uma situação extrema, mas a maioria de vocês não fala esse tipo de coisa, de gritar com o funcionário, exigir. Isso aqui é a maioria das coisas. Por Jamal Mas eu vou dar um exemplo de cobrança para vocês terem, tá? Por exemplo, marcamos a reunião aqui. Nós temos essa reunião toda quinta-feira de manhã. Aí a aluna chega atrasada no primeiro dia, eu olho para ela. Tá? Vamos lá. Na segunda reunião, a aluna chega atrasada de novo, eu já vou dizer, aluna, de novo, chegou atrasada. Isso é uma forma mais ríspida de eu falar. Se eu chegar nela e dizer assim, tá tudo bem, eu tenho observado que tu tem chegado atrasado, está acontecendo algum problema? Eu não fiz a mesma pergunta para ela de duas formas diferentes. Na primeira, eu fui com a minha raiva, porque eu estou chateada porque ela está chegando atrasada. Na segunda, eu faço o reverso. Eu vou lá e digo, tá tudo bem, eu estou vendo que tu está chegando atrasada. Eu estou vendo que tu não está fazendo a tua tarefa certa, tu não está limpando o seu ambiente, está tudo bem, está acontecendo alguma coisa. Ai, mas aí, Tati, tu quer que a gente trate o funcionário assim? Não é o nome disso, é comunicação não violenta. Tem até um livro sobre isso, vocês podem procurar e dar uma lida. É tu dizer para a pessoa o que tu quer de uma outra forma. E outra coisa que vocês podem usar também no dia a dia de vocês é assim, tu dá a tarefa para o colaborador. Ó, Joãozinho, eu quero que tu vá lá no depósito, busque tantas caixas e faça lá o levantamento do que tem lá. Sei lá, você vê, ó. Antes dele sair, vocês perguntam, o que eu te pedi? Para saber se ele entende. Porque está tendo hoje em dia, isso não é só empresa, gente, é comunicação geral, na escola está tendo isso. Tu dá uma informação e a informação chega distorcida no ouvido da pessoa. Por N motivos, por falta de interpretação.
por falta de concentração, por distração, porque ela está com a cabeça em outro lugar, eles estão usando o telefone, né? Então, gente, assim, a comunicação, atentem para isso, a forma que vocês vão falar. Só que é muito rápido de acontecer isso aqui, quando a gente ficar bravo, então. Não é isso que acontece no dia a dia de vocês. Passa aí adiante que eu quero dar um exemplo para vocês. Eu vi isso aí no treinamento. Porque às vezes tu pede o colaborador fazer uma tarefa, com alguns gerentes de maioria fala assim. Às vezes tu pede o colaborador fazer uma tarefa, e às vezes ele por medo de perguntar, faz errado. Comunicação Ele mesmo. vai errado porque ele está constrangido, mas Eu nunca pergunto para ele se não entendeu, mas eu preciso, né? Mas se tu perguntar na hora, daqui a pouco ele vai dizer, é para eu ir lá, e tu, não, entendeu? Então, a pergunta é sempre o que ele entendeu. Gente, eu acompanhei, o meu marido teve Covid, na época do Covid ali, né? Ele teve o Covid, ficou 5 dias, já era época de vacina e tal, ficou 5 dias em casa. Eu acompanhei a rotina dele de trabalho, eu quase não preciso, depois se eu tenho o teu cargo, eu já tinha surtado já. Ele dava a tarefa pro fulano fazer. Aí o fulano não entendia, perguntava para o outro. Aí o outro ligava para ele, o que é mesmo para ele fazer? Aí ele dizia de novo, não, eu pedi para ele fazer um levantamento lá, não sei o quê. Passava 5 minutos, o outro ligava. Não, olha só, eles não entenderam. E eu do lado, fazendo minhas coisas, assim, já falou 3 vezes. E ninguém tinha entendido porque faltou. E isso deve acontecer muito com vocês. Mas vamos A pessoa então, aí a gente se irrita, porque daqui a pouco te irrita, né? Porque, gente, eu já te falei 3 vezes. Então, assim, ó, uma receitinha bem facinho de vocês botar no dia a dia. Estou te pedindo, faz. Aí ela vai dizer, tu pediu para eu ir lá fazer um segredo. Tu entendeu? Podem fazer um teste que vai dar certo. Gente, esse tipo de coisa aqui, ó, que é muito considerado como assédio moral, tá? Controle de idas ao banheiro. Se vocês começarem controlando as idas do banheiro, isso pode virar em assédio moral. A pessoa às vezes pode estar com algum problema, pode estar com uma cistite, que aí a mulher não para de ir no banheiro. Aí como é que a gente aborda? Daquele jeito que eu disse. Tá tudo bem, eu tenho observado que tu tem ido bastante ao banheiro, tá com algum problema, né? Não, mas olha, tem gente que posso até falar no teu tom assim, exatamente como tá falando, mas não vai ser interpretado assim. Sei que o ir ao banheiro é usar o telefone, né? Não é isso que vai pedir? O ir ao banheiro é a mensagem, mano. Isolamento social, gente, mas é aquele colaborador que não se integra com a turma, e tem aqueles que são meio fora, diferente, assim, não se integram. E aí o grupo acaba isolando. Isso às vezes acontece naturalmente, tá? Não é por intenção, às vezes, mas tem que ter cuidado isso. Isolamento social, isso causa assédio moral. Tá? Eles têm um grupo do WhatsApp e não me botaram. Porque eles se reúnem, até isso, gente. Eles, na hora do lanche, eles estão tudo num grupo lá e não me incluíram. Isso é tipo de coisa, né, gente? Isso aí a sociedade se integra de outra forma. Mas observem isso. Tem algum colaborador que está isolado, tá? Observem, procurem saber o que está acontecendo. Sobrecarga de tarefa, é quando a pessoa está recebendo muita demanda e está sendo cobrada por aquilo ali, e já não está conseguindo entregar porque está com uma sobrecarga muito alta, é sinal também de alerta. Etarismo, gente, etarismo aparece muito em empresa também, tá? Começa aqueles apelidos assim, tu nasceu em 1900 e tanto, tempo do Guaraná de folha, aquelas coisas, aquelas brincadeiras assim. Não, tu tá muito velho, não consegue levantar essa caixa, deixa o fulano levantar. Parece bobagem, gente, mas isso é etarismo. Isso é etarismo, tá? Também é assédio. Homossexualidade, porque tem várias situações de homossexuais. Tem uns que são assumidos, tem aqueles que não se assumiram. E aí aqueles que não se assumiram estão naquele limbo, a gente não sabe como lidar com eles. Eu sei que ele leva jeito pro negócio. É ela, se é ele ou é ela. Então, assim, ó, vocês, como gerente, vocês podem ter essa conversa franca. Olha só, né, com relação à tua sexualidade, tá tudo bem, né? Eu até gostaria de ser tratado diferente nesse sentido. Porque aí, às vezes, a pessoa está num momento até de transição, gente. Essa questão da sexualidade, nem todo mundo consegue se descobrir muito cedo. Às vezes, é bem complicada essa questão aí. Mas em relação ao banheiro, tá, Rocha? Nós não temos, hoje a gente tem o banheiro de mulher, tem que fazer alguma mudança? Não, geralmente eles têm que entrar. Geralmente ele entra no banheiro.
Hoje vai escolher por ela, né? Mas não, na verdade, assim, ó, a regra mais ou menos que a gente vê assim, em outros locais é assim, aquele que já se identifica como mulher. Ele é homem, mas ele já se identifica como do nome, já não sei o que, ele vai no banheiro feminino. Aí a mulher entra no banheiro e tá o homem ali que você acha mulher. Não, mas por Aqui lá do lado, aqui tu pode mostrar que é uma piada, escola. Sim. Escola, sim, é uma situação. E aí são vários. Vai achar, porque a pessoa vai É um. sozinha. Não tem problema. Pode escolher o banheiro. Ele tá cobrando pelo WhatsApp Mas por... só porque aconteceu uma situação da Lisiane ali, assim, parecida. Ele é premiado. É que a Lisiane é a única que tem um banheiro grande, né? Os outros do banheiro individual. Inclusive, é o mesmo da situação que ela passou, é a mesma pessoa. Ele tá em transição para ser mulher. Não, você Aí ele tá Aí vai no banheiro masculino, mas é ela, mas é ele. É, Aí ele entra no banheiro masculino. Aí tem uns meninos que ficam incomodados, mas ele não quer entrar no banheiro das meninas, porque ele já nitidamente trocou, escolhe é o menino. ele já se identifica como homem. Tem nome de menino. Não, então tá. Então agora é uma questão de conversar com os colaboradores e dizer assim, ó, pessoal, é o seguinte, a diversidade está ali, a nossa empresa acolhe a diversidade, e assim, ó, ele já se identifica como... né, galera? Ele já se identifica como menino. Ele é assim tratado e ele vai entrar no banheiro. Se a nossa masculino. goleira Banheiro coletivo, banheiro mais, porque é um banheiro coletivo. Sim, aí é mais prático. Eu entendo a situação, mas, gente, não é. Nessa situação ele vai poder entrar no banheiro masculino, sim. É só porque ele já tem o nome. Ele tem menino, né? Sim. E porque ele se sente assim. Porque às vezes, mesmo não tendo nome, se a pessoa se identifica, isso já a lei já conta. Eu não tenho problema. Inclusive o nome social, né? A gente tem que perguntar como O ideal é que banheiro. quer ser chamado ainda. O ideal- Não trocar documento O ainda. ideal é o banheiro, nem o Jardim Lava tem um banheiro que é separado. Né? Sim, No caso da Lisiane, ele é é que o dela ainda é coletivo, né? Mas aí você tem que o banheiro conversar com separado, eles mas e é dizer, olha, gente, é uma questão assim de até de acolhimento dessa Hoje pessoa. está acolhendo. Hoje isso não é um impacto. Mas talvez são coisas que o dia que vai aparecer. Pode subir ali, gente. O que eu quero dizer para vocês, assim, ó. Aqui, ó, o tipo de prova que veio, ó, olha aqui. Vem mensagem de WhatsApp, que é o que vem muito para os processos, tá? E ele nem sempre é perpetrado, ele nem sempre é praticado pelo superior hierárquico. O assédio, às vezes, pode acontecer entre colegas também, pode subir isso aí. Aqui nós estamos falando do assédio sexual. O assédio sexual, ele é crime. Qual é a diferença do assédio moral e sexual? No assédio moral, a vítima ela é condenada de forma subjetiva. Por exemplo, assim, ela é também um pouco responsável pelo que está acontecendo, porque ela depende da empresa de fiscalização. No sexual, não, a empresa é objetiva, não tem conversa. Se aconteceu assédio sexual dentro da empresa, a empresa vai ser responsabilizada. Então, o que a gente não pode nunca perder de vista? Gente, são pessoas, vocês são os gerentes, mas vocês são, assim, ó, o braço da direção da empresa. Qualquer coisa de errado que aconteça durante a gestão de vocês, é a empresa que responde depois no processo lá na frente. Sobe. Tá? O assédio sexual, ele gera, então, a indenização por danos morais e se a empresa foi conivente com a situação, ficou sabendo, foi denunciado e não fez nada. Sobe aí que eu vou dar um exemplo de uma situação que teve. Pode subir. Aqui, ó. Nessa situação aqui, gente, bem rapidinho, o cara começou a trabalhar numa farmácia. E aí a farmacêutica, dona do negócio, que ela era gerente lá no lugar, a farmacêutica, começou em cima dele. E ofereceu dinheiro em troca de favores sexuais. Ele recusou a proposta. Tá? Isso aí já foi relatado no processo. Tá? Passou uns 4 dias, ela veio de novo. Assediou ele de novo. E ele já estava, assim, angustiado com aquilo. Tá? E ela disse para ele que se ele não aceitasse, ia haver consequências. Se ele não aceitasse, provavelmente a demissão. Né? Ele disse para ela que ele tinha companheira, que ele não tinha interesse, que aquilo ali não tinha cabimento. Não adiantou, ela por ser superior a ele, continua nas investidas, tá? Aconteceu o seguinte, o rapaz acabou se afastando por ordens médicas em razão de crises de pânico e ansiedade. Também
Depois ele entrou também necessitando de acompanhamento psiquiátrico e uso de medicamentos para controlar crises. Só que isso ele denunciou para a empresa. Ele avisou para a empresa, olha, a fulana está me assediando. E a empresa não fez nada. E aí isso ele acabou virando injustiça. A empresa foi condenada a 15 mil reais de indenização para esse rapaz por conta do assédio sexual que ele recebeu. Nunca a pessoa sempre a empresa. É, Nunca vai ser. Nunca o que a empresa pode, é assim, ó, funciona da seguinte forma, vocês, enquanto gerentes, gestores, vocês são prepostos da empresa, tá? Se acontece alguma coisa, quem responde é a empresa, mas a empresa pode, em determinada situação, depois fazer uma ação de recurso contra a pessoa. Porque, por exemplo, vocês são os gerentes, vocês receberam essa situação aqui, não fizeram, e aí a diretoria aqui na matriz aqui não está sabendo de nada. Acontece todo o auê, vem a ação trabalhista, vem prova, vem o WhatsApp, vem não sei o que, está comprovado que o gerente sabia, a pessoa comprovou ali que fez reunião com o gerente, que falou que não sei o que, a gente sabia. Como é que a empresa se defende uma situação dessa? A empresa vai pagar, mas a empresa pode depois processar o gerente pela desídia dele, pela falta de comunicação, pode. Isso que eu ia te falar para a empresa, processada mesmo, se a empresa não tinha conhecimento da extensão? Não justifica, porque se eu tenho um gerente lá que foi comunicado e tal, lá é a empresa, o gerente é a empresa naquele momento. Então, assim, é meio assustador, mas vocês têm vai ter uma responsabilidade na mão de vocês. Então, tudo que acontecer, assim, vocês têm dever de informar, dever de vigilância. Tá vendo que está acontecendo alguma coisa? Avisa a diretoria. Tá vendo? Não está conseguindo lidar, tentei conversar, não estou conseguindo resolver, avisa a diretoria. A diretoria tem que estar sabendo, porque aí eles podem dar um comando maior para resolver aquela situação, mandar embora. No caso aqui, podiam mandar embora a farmacêutica, pode fazer alguma coisa, entendeu? Não fizeram nada, isso tudo foi para o processo, e aí a gente vê, gente, a diferença quando é verdade, e quando é verdade tem fato, tem data. Quando é verdade, a coisa... Quando é verdade que a pessoa sofreu um assédio moral, ela conta até a cor da roupa que a pessoa estava no dia. Estava chovendo aquele dia, ele estava de calça, ele estava não sei o quê, ele disse tal coisa, tem fato. O que a gente tem encontrado hoje no moral, que o pessoal conhece, não tem fato. É só aquela coisa, xingamentos e rigor excessivo, só dizem isso, mas não tem um relato real, assim, que possa dizer, meu Deus, né, o gerente Carlos falou tal coisa para funcionário. Não tem esse tipo de coisa. Só a minha amiga, tem outro exemplo. Tá aqui, ó, assédio sexual dispensa por justa causa, tá? Ele é previsto como crime, o assédio sexual, só que na empresa é diferente, ele não é só a condenação da empresa, vale também como a importunação pode vale como assédio sexual, não precisa propriamente a pessoa agarrar a outra, passar a mão em parte, não precisa disso. Só a importunação diária da pessoa chegar lá e falar incitações sexuais para ela, ficar fazendo alguns convitezinhos, algumas gracinhas, ou que ela até alguns elogios, né? Mas tu tá assim, tu tá bonita, tu tá não sei o quê. Isso também já pode caracterizar. Então, no ambiente corporativo, a intimidação, aqui para nós, vale a intimidação ou ambiental. Porque vocês têm que pensar o seguinte, né, gente, que no ambiente corporativo vocês estão ali, acho que 8 horas, 10 horas dentro daquele ambiente com a pessoa. Isso se repetindo todos os dias. A gente fica mais tempo com os colegas do que com os nossos familiares em casa. Tá? E aí essa situação, às vezes, ela começa de uma forma silenciosa e ela vai indo aos pouquinhos. E aí a pessoa, às vezes, nem todo mundo sabe lidar com isso. Alguns vão lá e ignoram e o negócio não se cria. Tem pessoas que são mais frágeis e aí fica com medo de perder o emprego, fica com medo de reprimir aquele agressor ali, com medo de alguma retaliação e acaba deixando esse negócio ir se criando. Quando vê, acaba no psicológico, que nem aquele rapaz, ele provavelmente precisava do trabalho e tal, e não estava mais conseguindo lidar com aquilo, do assédio da mulher. E é bem o contrário, né? Nesse caso foi uma mulher assediando ele. Geralmente a gente enxerga que é um homem que assedia a mulher. Vamos adiante. Outra coisa que eu queria dizer, pode passar, esse aqui eu estava falando. Aqui, gente, a base para vocês evitar o assédio moral é estabelecer limites. Tá? Limite na conversa, limite na convivência. Então, eu não tenho que chegar, botar a mão por cima da colega para dizer, faz tal coisa para mim.
sabe? Não evitar esse tipo de comportamento, tá? Explicar, então, isso tem que deixar bem claro, tá? Que piadas de cunho sexual, toques indesejados, isolamento proposital de um funcionário, gritos ou metas abusivas são condutas intoleráveis, sabe? O código de conduta também tem que ser entregue na integração. Quando a pessoa entra na empresa, ela já tem que saber que a empresa tem aquela norma, né, de respeito, de urbanidade, todo mundo tem que se tratar com respeito e tal, e que não tolera assédio nenhum. E o canal de denúncias, que é uma coisa que eu sei que existe, mas está um pouco em desuso ou não divulgado, isso nós vamos ativar muito agora, tá? A partir da entrega desse regimento interno, nós temos que incentivar, gente, o canal de denúncia. Nós vamos tentar... É o QR Code. Nós vamos tentar depois uma outra forma, um feedback com quem sai. Porque quem sai abre mais a boca do que quem está dentro. Que aí já saiu mesmo, né? Aí a gente já consegue ter um feedback lá. Isso nós estamos programando também uma ação para escolher esse feedback. Mas esse QR Code tem que ser uma coisa confiável. Eu não posso saber assim, mas isso aí tudo é para a Thalia. A Thalia vai saber ver eu. Alguma coisa assim nesse sentido. Entendeu? A gente vai divulgar, incentivar para ver se alguma coisa que tenha. Porque aí, assim, ó, como tu tinha perguntado, mas e se a empresa não souber? E a empresa vai dizer, olha, nós temos um canal de denúncia. Não nos chegou nada. E isso é divulgado, isso está nas paredes, no banheiro, entra nas mensagens. Nós temos canal de denúncia. Então, tipo assim, se o colaborador também não abriu, nós né, a gente não consegue abarcar tudo, tá? Outra coisa muito importante, acolher a vítima. Quando alguém vier falar alguma coisa para vocês, a gente tem que ter muito cuidado no ouvir. Somente ouvir. Não dizer, mas tu também, né? Olha as calças que tu vem. Não pode, entendeu, gente? Não pode. Eu também acho que vem com umas roupas muito curtas, com esses botão que tu usa. Não pode, de jeito nenhum. Então, assim, a vítima relatou, por mais que daqui a pouco ela tenha um comportamento até meio, não julga, acolhe, nós vamos tomar providências, não julga, não diga nada, tá? Porque a gente sabe que às vezes são essas pessoas que têm esse comportamento, às vezes, diferenciado, é que se sente depois intimidado, violado, esse tipo de coisa e tal, tá? Bom, só que é uma coisa que depois interno nós vamos trabalhar, então, que é criar um pouquinho rapidão ali entre jurídico e RH, para quando vir uma situação dessa, nós rapidamente fazer uma apuração e poder dar o retorno para vocês sobre aquele caso, o que fazer. Pode subir aí. Aqui, essa parte que eu queria dizer para vocês hoje, né? O gerente pode conversar sós com uma colaboradora? Não. Em tese. Às vezes tem. Porque como é que vocês vão fazer para dar conta disso todo dia? Pode? Pode. Mas desde que seja numa sala, se houverem salas de vidro, melhor, se os estabelecimentos tiverem, que aí a pessoa não está escutando, está acontecendo uma demanda, está enxergando, né? Está vendo o que estão falando. Ou uma sala com porta aberta. Com porta aberta, podem conversar. Se puder ter mais alguém junto, beleza, pode ter alguém junto também. Mas não tem aquela coisa doente, porque a gente não pode criar na empresa, gente, a ideia de que toda mulher que se aproximar de um homem vai ter. Vão se relacionar daqui a pouco, não pode. Nós temos que ter a ideia do profissionalismo, do chefe, do amigo, do colega de trabalho, entendeu? Então, assim, pode conversar? Pode. Melhor se for uma situação delicada, assim, eu quero te contar de um assédio, não, parei que eu vou chamar mais alguém. Porque dependendo da loja de vocês, às vezes não tem mais alguém. É vocês mesmos, é vocês que estão na linha de frente ali. Então, procure um lugar que então fique com a porta aberta para vocês conversarem com essa colaboradora, com esse colaborador. Tá? Registra, a conversa tem que ser direta, não tem que ter, né? Basicamente, assim, me diz qual é o problema. A pessoa relata, sem entrar muito em detalhes e tal. Registra a ata, olha, fulana, nesse dia tal, veio conversar comigo, me relatou isso. Tá? Ela assina junto. Tá? E, basicamente, é isso que a gente pode fazer no dia a dia, tá? Então, só para vocês, assim, eu sei que a empresa pode ter orientado, não é para conversar sozinho. Se vocês conseguem cumprir isso, beleza. Mas só para saber que se numa situação não tiver quem chame junto e tal, faça num ambiente que tenha visibilidade para outras pessoas, para não depois vir aquela situação
falaciosa lá, dizer que foi assediada, encostou na parede, não sei, sabe, aquela coisa toda, e tenha testemunhos, tá? E aí, eu acho que, por fim, eu não quis me estender muito nessa parte, porque eu sabia que a outra ia ser extensa, pode subir essa última tela. Eu trouxe algumas nome de livros para vocês, gente, porque vocês, como gerente, vocês têm que se aprimorando e procurando leituras a respeito da atividade de vocês, porque, assim, ó, quando a gente tem uma mente mais estruturada e a gente tem mais conhecimento sobre a nossa atividade, e a de vocês, então, é muito difícil, porque lidar com pessoas, é muito difícil gerenciar pessoas. Quanto mais conhecimento vocês tiverem nessa visão, mais ágil vocês vão ser na hora de tomar as decisões. Tá? Porque aí vocês... Vai vir aquele mimimi, assim, uma pessoa já vem, já não, tudo bem? E aí a gente consegue até saber lidar, conduzir melhor isso aí, porque a gente não pode entrar no jogo. A pessoa fazer provocações e vocês entrarem e lidar a provocação, e aí a gente se perde. E às vezes eu seria muito difícil lidar com pessoas, porque tem pessoas que realmente nos tiram do nosso dia. E é isso que vocês têm que ter o controle emocional muito grande para saber lidar. Em situações dessa, qual é a orientação que eu faço? Eu tenho urgência em resolver. Se alguém tirar vocês do sério aí, respira, chama, daqui a pouco compartilha com a Natalia, passa, né, para o RH principal ali. Não tenha a urgência de já ter que revisar a má educação, o atrevimento, alguma coisa assim que venha de um colaborador. Porque a gente de cabeça quente reage mal também. Então, a gente tem que respirar. Tudo tem tempo, inclusive até para fazer justa causa. A gente não precisa ser no imediato, até por furto, às vezes. A pessoa está roubando, já preciso mandar agora, ele tudo. Às vezes sim, chama a polícia, faz o aumento. Às vezes não, às vezes eu vou lá, faço a investigação, pego as câmeras, percebo que ela está roubando tantos dias. Aí eu tenho documentado o que aconteceu. Aí a empresa chama, pode até mostrar para a pessoa, olha aqui, ó, nós fizemos uma investigação, tal, para aqui comprovado, nós estamos encerrando o contrato de trabalho. Tá, pessoal, da minha parte, hoje era isso, mas nós temos muito ainda que conversar. Se precisarem de tirar dúvida, alguma coisa assim, podem nos procurar, tá? Porque a gente precisa muito de vocês. Porque é o trabalho de vocês lá que evita a demanda para mim aqui. Então, quanto mais o preventivo a gente trabalhar e evitar esse tipo de situações, melhor vai ser a empresa de trabalhar, né? Não vai ter esses conflitos chatos, porque isso aí tudo sim, gente, não tem cabimento, essas coisas que a gente tem, mas que é uma coisa que onera a empresa, e às vezes mina o ambiente de trabalho, porque aí um entra, diz que ganhou, aquilo se espalha, aquela coisa toda. Então, é isso aí, é construir um ambiente sem ruídos, tá? Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. E em breve, acho que vamos fazer, nós podemos fazer outras reuniões também, outra hora, sobre violência doméstica, sobre outras coisas também, que está acontecendo muito no nosso dia a dia. E pensamento fácil. Certo, gente? Vestimenta é algo importante. Vestimenta está ali. Então, assim, ó, tema de casa. Nós vamos disponibilizar para vocês esse regimento interno, vocês leem, complementem com o que vocês... vestimenta, tal. E aí nós vamos validar isso até o dia 3 de julho, que é uma sexta-feira, para a gente ter isso para... vai ter que alterar depois? Provavelmente vai ter, porque vai continuar acontecendo situação inusitada, que a gente não conseguiu colocar ali, prever com... Mas essas são as mais corriqueiras, tá? Isso que a gente quer colocar ali, hora do café, atraso, falta de uniforme, como é que eu faço? Manda ele embora, empresta o uniforme, o que eu faço? Isso tem que estar previsto para vocês terem essa orientação. A questão da falta de uniforme, mas assim, a roupa que a pessoa veio, daqui a pouco, né, a pessoa vem com uma leve muito apertada, e na rua tem muitos homens, por exemplo, ali no depósito, e aí a blusa já não é tão adequada. Sim, a empresa pode exigir o dress code, como se diz, né, que é a vestimenta para vir trabalhar. Pode colocar, existiu, estava ali na feira Bom Preço, entrou uma mulher, eu estava com vergonha alheia. Ela era uma mulher alta, grande, assim, ela botou aquela, vocês devem todo mundo isso. Um leg que tem um enrugado atrás, assim. Parece um fio dental, sabe? Se a empresa não dá a calça, ela pode exigir um modelo de calça? Pode. Tem que ser Padrão, calça pelo menos, né? Padrão de pedir. Pode. É que o nosso padrão é leg, né? Ou pedir para colocar um casaco maior. É leg.
A empresa pode dizer assim, ó, as colaboradoras não devem estar com os glúteos expostos. Alguma coisa assim. Algo assim. Tipo, camiseta, moletom, tal, calça. Exemplo, né, gente? Várias áreas a gente vê isso no hospital. O hospital tem dress code, aquelas mulheres. Pode ser linda, vai ter que botar aquela roupa horrorosa, larga, e um croque, e é assim que tu vai trabalhar, nega. E prende o cabelo, e é isso. Ah, mas eu não quero, mas tu tá na área da saúde, vai ter que trabalhar com aquilo ali. Aqui é a mesma coisa, a pessoa quando entra vai receber as regras. Ó, não pode vir de leg com o friso esse atrás, um exemplo. Não, gente, gente, uma coisa que vocês têm que entender, o óbvio tem que ser dito. Essa situação, eu tive uma colaboradora lá que eu tive que falar sobre, eu disse para ela que tinha o tipo de trabalha e o tipo de leg que tu utiliza na academia. Acho que é Na academia que ela não dá, né? Mas tipo assim, longe do trabalho, entendeu? Não tem nada a ver. Exato. Eu não sei quem foi que inventou. Eu pedi para colocar a jaqueta para poder sair para rua. Eu pedi, porque não tinha como. Porque aí depois alguma coisa que não dá certo, aí vira assédio sexual. Entendeu? Mas eu acho que não, a empresa pode exigir dress code, sim. Ó, para vir trabalhar é calça jeans. Não pode ser rasgado. É outra observação. Senão vem a perna toda de fora. Entendeu? Então, você tem regras, mesmo que não seja parte do uniforme. Pode exigir. Ah, não pode vir de cropped. Não pode vir de top. Não que não possa ter o bom senso também. Mas Não tem. tem. Gente, Quem faz não tem. qual é que é o nome mesmo? Jéssica. Jéssica, o óbvio tem que ser dito. Tem um vídeo que eu vi esses dias, gente, e aí eu olho assim, parece ridículo, mas não é. É uma porta e uma japonesinha com a escada. Aqui, tá? Aí ela vem com a escada, ela faz assim, ó. E bate. E aí todo mundo olha e diz assim, gente, o óbvio tem que ser dito. Alguém tinha pedido para ela, ó, tu vem com a escada e vira. Então, assim, parece que é óbvio, mas se tu tá trabalhando é bom senso, gente, não é. Tem gente que não tem noção e tem gente que quer ser gostosa mesmo. Tipo assim, eu vou arrasar. Eu tô sarado, hoje não vou arrasar. Só que não é no local de trabalho o ambiente mais apropriado. Ah, mas nós vamos botar a fazer essa observação da vestimenta. Tá, pessoal? E espero ter colaborado muito bom com vocês. Obrigado. Muito obrigada. Podemos ir embora agora. Não, vocês já sabem, sacaneando, deixa assim. Consegue fazer na parada da manhã? Pois é. Eu acho que eu vou ver.